Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. O Renato Paiva, ele tem dado respostas às críticas dos torcedores e muitas vezes se mostra insatisfeito com a crítica. O Renato Paiva é o primeiro treinador que vem com a implantação da SAF. O Bahia, nesse momento, ele está disputando a semifinal do Baiano. Na Copa do Nordeste, o Bahia está para ser desclassificado, mas ainda tem chance, remotas chances de classificação, porque não depende só dele. E na Copa do Brasil, o Bahia avançou, vencendo o segundo jogo, que foi o jogo contra o Camboriú, venceu por 1-0. Só que venceu e não convenceu, porque foi uma partida pífia, foi um desempenho péssimo. Então, o Paiva tem sido criticado muito. Ele diz o seguinte: olha, não posso ser influenciado de fora para dentro. Paiva disse que o trabalho no Bahia é difícil, é mais difícil do que no Independente Del Valle. Aí ele explica por quê. Aqui está no portal do futebol baiano essa notícia. Então veja bem, o Sport Clube Bahia já fez 17 jogos na temporada, mas ainda não convenceu o seu torcedor. O time comandado por Renato Paiva demonstra muitas fragilidades e deficiências, mesmo quando enfrenta adversários muito inferiores, como foi o caso do Camboriú de Santa Catarina, equipe da 4ª divisão do futebol brasileiro. Apesar do triunfo por 1-0 e classificação na Copa do Brasil, a atuação voltou a preocupar o torcedor. Apesar das críticas, o treinador português se mantém firme quanto ao modelo de jogo que vem tentando implementar e afirmou que não se deixa levar pelas opiniões que vêm de fora, ou seja, pelos torcedores, Continuo a fazer meu trabalho da mesma maneira, faço com meu corpo técnico, com muitas horas no clube e em casa. Pode não se ver os resultados ainda, mas estamos conscientes do que estamos a trabalhar, do que estamos a fazer por cada jogador a nível individual e coletivo. Não há tempo para treinar. Agora vamos ter 4 jogos seguidos, vamos treinar um dia entre cada jogo, Obviamente que a torcida tem sua posição, mas não é só a do Bahia, mas no Brasil faz parte. Trabalho de dentro para fora, de dentro para fora e não de fora para dentro. Estou no dia a dia com os jogadores, não posso ser influenciado de fora para dentro. Se eu perguntar aos torcedores, os titulares vão me dar 10 ou 11 titulares diferentes. Imagine se eu fosse trabalhar dessa forma. Paiva disse que o trabalho no Bahia é difícil, é mais difícil do que no Independente Del Valle. No Del Valle nós chegamos com o projeto implementado, a filosofia do clube estava implementada, a única coisa que alteramos enquanto equipe técnica foi o sistema. Jogavam em 4-3-3, depois decidimos que o melhor era jogar com 3 zagueiros e a partir daí foi sempre a crescer. Aí ele diz mais... ele diz mais, E a partir daí foi sempre a crescer, mas o sistema era só um detalhe na filosofia. Agora se viu com o Flamengo, São Paulo, 2 gigantes que não conseguiram em nenhum momento serem superiores ao Independente. É um trabalho com estrutura e uma linha. Tem menos torcida, é verdade, mas eu acho que as pessoas no Independente trabalhariam da mesma forma com torcida. Estão aí os resultados. Paiva voltou a pedir paciência e falou sobre os times do Grupo City e o momento do primeiro título. Todos os grupos do City vejam a data que foram comprados e o momento do primeiro título. Façam isso na Austrália, Nova York, Manchester City. Façam só isso. A data da aquisição que era para trás e depois para frente. No caso do Manchester City, foram 3 anos. E não foi campeonato, foi taça. Isso significa que há uma filosofia.
E ninguém vai ensinar o Grupo City a montar clube e a montar gestão. São 10 ou 12, creio eu. Se perguntarem se o ambiente do Brasil é um ambiente para isso, isso é uma outra questão. Isto é filosofia de trabalho de um grupo que tem entendimento de sucesso, não só em conquista de títulos, como também na produção de jogadores. Tudo na base da paciência, do trabalho, assim é a calma, estrutura e sabedoria. Bom, o Paiva, pelo visto aí, ele está dizendo, na verdade, claramente o que? Olha, nós não vamos nos preocupar com a torcida, vamos nos preocupar com o trabalho dentro da proposta do Grupo City. Bom, isso é um fato. A gente sabe que o Grupo City é um grupo consolidado, um grupo que tem experiência, mas o que é que dá para a gente perceber também nessa fala do Paiva? Que ele precisa entender mais também a realidade brasileira, a realidade do Bahia, dos torcedores do Bahia. Não é porque o Grupo City comprou o Bahia que também vai desmerecer o de fora para dentro, que é a torcida. Não é por isso. Creio eu que um campeonato brasileiro da Série A, difícil, um dos mais difíceis do mundo, e você investir mais em jogadores jovens que não têm destaques, que não têm experiências, evidentemente, para fazer um time forte, um time competitivo, um time que possa demonstrar capacidade de enfrentar as dificuldades que virão com os adversários que virão. Se você tem um time jovem, a maioria jovem, como esses que vêm de vários lugares, por exemplo, da Europa, são brasileiros que atuam na Europa, mas que não têm a experiência suficiente, inclusive boa parte deles vem da segunda divisão de times da Europa, como do Lyon na Bélgica, por exemplo, como Passos de Ferreira em Portugal. Então, se você tem um campeonato difícil como o brasileiro da Série A e você não investe em jogadores experientes, capazes de segurar o tranco, como se diz, então, em outras palavras, está se dizendo, olha, não tem problema se a gente vai ser rebaixado. Nós vamos com a nossa filosofia, daqui a 2, 3 anos, a gente vai mostrar o que vai acontecer. Creio eu que isso não é uma coisa muito inteligente. Não é uma coisa muito inteligente. Sei que o Grupo City é um grupo consolidado no que diz respeito ao sistema empresarial, de esportes, mas é preciso considerar a realidade brasileira. É preciso considerar a realidade brasileira. Não adianta dizer, olha, agora a gente vai ter 4 jogos, vamos ter só um dia de treino e tal. Sim, os outros clubes brasileiros que o Bahia vai enfrentar é a mesma realidade. É a mesma realidade. Então, por exemplo, agora o Bahia anunciou a contratação, já saiu no BID, a contratação do jogador, que agora eu esqueci, do Arthur Salles, Arthur Salles. Quem é esse jogador? Ele pode ser um grande jogador, virar um grande jogador, mas é um jogador jovem que não tem experiência suficiente para enfrentar o tranco junto com outros do Campeonato Brasileiro de Série A. Então, é importante que esses jovens façam parte do time do Bahia também na Série A, é importante, mas a filosofia do grupo tem que levar em conta as particulares da realidade. O treinador precisa perceber as coisas que não estão dando certo. O treinador precisa perceber isso. Então, ele chegou, por exemplo, no Del Valle, o Del Valle era consolidado. Entendeu? É muito diferente do Bahia, que iniciou agora o Grupo City, a SAF com o Grupo City, e que aí está se formando uma estrutura de um clube que almeja ser um promissor, um grande clube
um grande clube aí com várias conquistas aí de campeonatos. Mas, da forma que está, por exemplo, o Bahia tem dificuldades para vencer, sendo dominado por clubes da Série D, da 4ª divisão. Por sorte, o Bahia, por exemplo, está no Campeonato Baiano, conseguiu inclusive ser a liderança do Campeonato Baiano, mas isso não diz muita coisa, não diz, na verdade, quase nada. Não diz quase nada. O que diz alguma coisa é, pelo menos a Copa do Nordeste, que mesmo tendo clubes também de 4ª divisão, mas tem clubes de 1ª divisão, de 2ª divisão, e que clube de 2ª divisão, que deu 6-0 no Bahia. Então, o Bahia venceu o Camboriú. Mas foi um jogo sofrível. O Camboriú, no segundo tempo, com 10 jogadores, dominou o Bahia. Não saiu um gol, um empate, uma virada por sorte. Por sorte. Somente por sorte. Não foi por causa do esquema, né? Então, até o momento, o Paiva, o que demonstra também é que ele não está conseguindo fazer a leitura correta dos jogos. Claro que está iniciando tudo, o elenco está sendo iniciado, mas veja bem, olha só, os jogadores que estão dando consistência ao Bahia, né, inclusive a vencer o Camboriú, são jogadores que atuaram em 2022, que deram acesso ao Bahia à Série A. Então, até agora, esses jogadores que vieram, Kaique, o David Duarte, o Chaves, só vou falar desses 3 aí. Esses jogadores, até agora, a atuação é pífia, nem sabe. Vislumbra aí ser jogadores promissores, como Kaique, sim, mas o time ainda está muito, muito ruim, para não dizer ridículo. Esse time que está aí, se de fato não acontecer as contratações de peso, com jogadores experientes, até para ajudar os jogadores novos, então o Bahia seguramente vai ser rebaixado para a Série B. A não ser que o Grupo City, né, esteja pensando assim, não tem problema se for rebaixado para a Série B, a gente vai depois retornar. Se é isso, diz, olha, vamos tocar o nosso barco, a nossa filosofia e vamos fazer isso. Mas eu acho que tem que pensar no treinador que apresente mais consistência. Acho que sim, né? O Paiva pode nos surpreender daqui para diante. No futebol tudo pode acontecer, né? Mas da maneira que está, o time não tem padrão de jogo. A gente vê, tem uma filosofia, o time se mostra propositivo, sim, mas não consegue um sistema defensivo para garantir ser propositivo. Não consegue, não tem padrão, é dominado por times da 4ª divisão. O Bahia, se ele se classificar para a Copa do Nordeste, que para a próxima fase da Copa do Nordeste, será um milagre. É muito difícil o Bahia se classificar, entrar pelo menos em 4º lugar para a próxima fase, porque ele precisa vencer os 2 jogos que tem e precisa torcer para o tropeço de pelo menos do 4º colocado, do 3º ou 4º colocado, para conseguir, né, ficar com um pontinho a mais. Porque em relação a saldo de gols, por exemplo, não consegue superar ninguém, né? Está com um saldo muito negativo. Então isso faz parte dessa filosofia que está sendo implementada com esse treinador e que o time não evolui. O time não evolui, não é? Se colocar os jogadores mais antigos dentro dessa proposta que está aí, talvez o que consiga alguma coisa, como que está demonstrando. Aí agora conseguiu trazer o Salles, o Arthur Salles,
mas um jogador desconhecido, que não tem experiência, que foi alçado à primeira divisão há pouco tempo, né? Que veio da segunda divisão na Europa, e que ficava no banco. Então, dá para confiar nisso? Agora, Arthur Salles, Kaique, Chaves, o Acevedo, por exemplo, já mostra mais consistência. O Acevedo já mostra mais consistência. Eu observo o seguinte: jogadores experientes das contratações do Bahia. O Biel é o jogador que está fazendo valer o seu contrato. Jogador experiente. Um jogador experiente. Né? Não tem essa questão. Tem os jovens, importante, mas não dá para insistir com esse esquema, com essa filosofia, com o Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. A gente está torcendo, está na grande expectativa de vir pelo menos uns 3 ou 4 jogadores, digamos pelo menos uns 3 jogadores experientes, como é o caso do Marinho, que talvez venha para o Bahia, ainda está nessa pendenga. O Coelho, que estava pensando zagueiro, não vem mais, o Balbuena também está pensando. Fala-se no Vargas, que também já disse que nem proposta recebeu. Vamos ver. No dia 16 de abril começa o brasileiro, Série A e Série B. No caso, o Bahia brasileiro, no brasileiro da Série A. E o tempo está ficando apertado. É preciso reforçar esse time. Senão, rebaixamento para a Série B na certa. A não ser que o Grupo C já esteja pensando nisso. Não tem problema, vai ser se for rebaixado, vamos lutar para não cair, mas vamos continuar com a nossa filosofia. Mas mesmo eu acho que mesmo assim, olha, continue com a filosofia, mas se continuar dessa forma, muda o técnico, porque talvez mude alguma coisa. Porque se o esquema não está funcionando, muda o técnico, tá? Essa é a questão. É isso aí, torcedor, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades e também comente, compartilhe, divulgue nossos vídeos, o nosso canal para seus amigos, para suas amigas, e até o nosso próximo vídeo.